Fala pessoal, beleza? Tá começando o corte, mas antes presta atenção rapidinho nessa promoção da poderesportes.bet. Nesse mês de abril, depositou R$ 100, ganhou mais 100. E não tem rollover, né? Não precisa ser o seu primeiro cadastro, pode acreditar. R$ 100 depositado, ganhou mais 100 na poderesportes.bet. Tamo junto. Mas sabe que eu nunca me dei conta que eu podia trabalhar com isso? Então era uma parada assim que, tipo, gostava, colecionava, ia pro colégio, debatia futebol e ouvia rádio. Meu pai ouvia rádio, cara. Meu pai era técnico em eletrônica, né? Então ele fazia umas invenções em casa, assim. Então, tipo, você acendia a luz do banheiro, ligava o rádio, assim. De madrugada era um problema, né? O volume era muito alto, tinha que fazer xixi no O escuro. cara liga o liquidificador, a televisão sai do canal, é assim. Meu pai fazia essas paradas. Então, cara, rádio, por onde ele tinha uma oficininha, né, nos fundos de casa, assim, tá? E ele ficava lá consertando os bagulho, ouvindo rádio. Então, cara, eu me criei ouvindo rádio e futebol e... Só que assim, quando chegou na época de, sei lá, vestibular, faculdade, a minha mãe, tem que ser direito ou engenharia ou odontologia. Ou sei lá, porque... Uma profissão mais tradicional. E eu nunca imaginei, Jornalista, entendeu? é vagabundo. Eu falei, beleza, então, direito, gosto de ler, sempre gostei de ler e tal. Fiz uns cursos pra concurso na época e tal. Aí eu fiz 8 vestibulares pra direito. Não passei nenhum. 8. Aí que, me deu um start, assim, de tipo, jornalismo e tal. Eu gostava de, enfim, de escrever, de ler e tal. Eu falei, pode ser alguma coisa legal e tal. Mas nunca pensei em trabalhar com bola, tá? Aí fiz um vestibular e passei. Aí quando eu entrei... Mas tua mãe ficou de boa? É que assim, eles tinham uma... Ou deu uma reclamada? Não é que ela deu uma reclamada. Minha mãe sempre, foi muito de boa comigo. Ela apoiava tudo que qualquer maluquice que eu tentasse fazer, ela, vai, meu filho. Minha mãe nunca... Mas ela falava, né? Aquela história, né, de querer ver o filho formado, ver o filho, né, bem encaminhado na vida. Eu nunca tive uma vida abastada, mas também não tive dificuldade. Eles tinham uma empresa que depois quebrou, porque a empresa que eles tinham é o seguinte, consertava telefone. E o telefone... Atendi o telefone. O telefone parou de morrer, né? Parou de existir o telefone, né? Ele consertava fax, secretária eletrônica, essas coisas tudo que foram morrendo. Aí meu pai começou a migrar, fez curso aqui em São Paulo pra consertar celular. Aí o celular também, ninguém mais consertava celular, porque aí todo mundo comprava novo. Aí ele começou a consertar computador, aí ninguém mais usava computador. Aí ferrou, cara. Aí ele teve que ir pra outro ramo mesmo, e aí a nossa empresa quebrou e eu ajudava eles ali, né? Atendendo os clientes e tal. Tinha que botar vocês pra visitar os clientes e quebrar os computadores, coisas. Mais ou menos. A melhor tática que tem, pô. Cara, na época, velho, era muito louco, porque eu me lembro, tinha telefone sem fio, os Panasonic aqueles, né? Então a bateria, toda hora, o cara deixava fora da base, né? Tinha que botar pra base, senão se deixar fora da base, matava a pilha. Então a gente vendia muita bateria, consertava, caía na privada, então meu pai abria, limpava lá e tal. Eu ajudava, assim, ficava moleque, assim, né? E eu achei que eu ia herdar o negócio, mas não deu tempo, assim, o negócio foi embora. E aí tinha um cliente da minha mãe, que a minha mãe chegou pra ele, assim, no balcão, assim, falou assim, ele tá na dúvida aqui se ele faz direito ou jornalismo, o que tu diz pra ele? E o cara era formado nas duas. E ele era um comentarista enfim, de leis, assim, numa TV lá do Rio Grande do Sul. E ele falou assim, cara, faz um cursinho aí que eu fiz, que é o curso da FEPLAN, que é Fundação Padre Landel de Moura, que hoje virou o CIP lá, que é um curso que eles dão lá de 3 meses e você tira DRT de radialista. E aí você consegue trabalhar em rádio e TV. Ele falou, faz esse curso aí, que tem aqui em Porto Alegre, não sei, deu o endereço assim, falou, pra ver se você gosta. E eu nunca tinha ouvido falar, agora eu vou entregar a idade, né? Peguei o guia telefônico, fui lá, liguei, agendei, Eu lembro até, eram 3 meses, R$ 450, 3 vezes de 150. Minha mãe me ajuda, tá, beleza. Aí, cara, eu fui lá e era muito da hora, porque aí era um cara de rádio antigo, assim, né, que dava o cursinho. Aí eu comecei a ver uns caras meio que da ativa, sabe? Um âncora de TV, um cara... Aí, por quê? Porque lá o sindicato dos radialistas é muito forte. Então, mesmo trabalhando no rádio e na TV, sendo jornalista, você precisava ter a DRT de radialista. E só esse curso dava. E aí eu comecei a trocar ideia com os caras, e aí tinha um estúdiozinho lá. Eu fiz um curso desse. Da minha sala foi o Gustavo Villani, era meu parceiro de sala. Porque você precisa do canudo lá, entendeu? Um abraço pro Villani. Grande vila. Aí, sentei no estúdiozinho lá, aí falou, a gente vai fazer alguns... você vai ler aí uma notícia, vai ler um comercial e tal. Aí eu, comecei a ler, microfone, sentei, aí me ouvi depois, falei, cara, que da hora. Aí, gostei, né? Gostei. E aí, ali eu já entrei na faculdade de jornalismo, porque ali eu vi que, vou ver até onde vai essa parada. Aí,
tô nos classificados do jornal e tá lá um anúncio. Procura-se repórter esportivo. Mas não falava assim, Rádio Gaúcha, Bandeirantes, não falava nada, né? Eu, ixi, onde é que é essa rádio aí, né? Eu falei, mas vou ver qual que é, né? Aí bati lá, quando eu chego no prédio da LBV, Legião da Boa Vontade. Falei, puta, pegadíssimo. Da igreja, né? Ele na verdade, é uma vertente ecumênica, né? O José Paiva Neto é dono dessa... que é uma entidade assistencialista, né? Então eles ajudam muitas pessoas em comunidades e tal. E aí eles têm enfim, tinha um prédio lá em Porto Alegre e no 5º andar tinha uma rádio. Uma rádio que falava pra eles, assim, pro público deles. Mas era uma rádio que você pegava no prefixo, assim, que assim, rezava a missa o dia inteiro. Mas tinha uns programinhas aqui, ali, de variedade e tal. E eles transmitiam os jogos. Eles tinham uma equipe de esportes. Eles tinham um lema que até frequentava os estádios: esporte é vida, não violência. Da LBV disso. e tal, os caras carregavam Eu lembro. essa faixa e tal. Só que assim, abria 5 minutos antes do jogo e fechava. Tinha um pouquinho de pós-jogo, assim e tal. E tinha uma equipe: narrador, repórter, comentarista. Um dos narradores era o Marco de Vargas. Ah, o Varco de Margas. Ele mesmo. Ele era plantão, ele começou lá plantão e depois virou com aquele vozeirão, né? Era uma pedrada, né? Ele dava, oi, bom dia. Já, porra, caramba, calma, velho. E ele virou narrador depois. Bom, enfim, trabalhei com muitos parceiros lá, que depois se tornaram mais conhecidos. Rede. Ele não tinha o bordão ainda. E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá e falei, caramba, aqui não, a gente já conseguiu alguém, mas... Se você quiser colar aí, a gente tem um programa aí, era uma coisa bem informal, assim, tipo assim, chega aí, você tá estudando, beleza, a gente te dá uns saquinhos de fichinha, vale transporte, tem um refeitório aqui no térreo, você almoça aqui e tal, eu comecei a trabalhar, trabalhei 1 ano de graça, aí fiz coletiva do Tite na época, era técnico do Grêmio, isso era 2001. Aí que você pega a manha, né, você descobre. Não, e o Marco era um cara que ele falava assim, cara, puta... O rádio é ritmo, você tá muito morto. Porque, começando, né? Eu comecei fazendo torcida. Então, o narrador me chamava, o narrador aqui. Bom, estamos aqui com o fulano. Eu achava que eu tinha que impostar a voz, assim, tá? Ele falou, irmão, entra rasgando. Não dá um segundo quando ele te chamar. Quando ele te chamar, você entra. Entendeu? Quando tu vê que ele já vai te chamar, já entra. O Marco era um cara que... E aí, eu terminei aquele ano, porra, eu tava voando, assim. Eu fazia os principais jogos, a gente ia pro interior, fazia tudo, não ganhava R$1. Mas eu fazia a coletiva do Tite, na época quebra-queixo. Isso paga, né? Eu fiz a mesma coisa que você, só que eu fiz isso em 2005. Naquele campeonato de 2005 brasileiro, eu fiz exatamente isso. Aí, ganhava nada, tirei a carteirinha, ia lá e fazia pra uma rádio aí pequena. 2000, no meu ano era 2001. Mas isso é a faculdade, é a faculdade, cara. Porra. Tanto que aí tu vê, aí eu terminei, não ganhava R$1, aí falei, e aí? E aí que não temos dinheiro, não tem nada o que fazer aqui. Eu falei, então um abraço. Pô, mas você aprendeu pra caramba. Porra, de verdade. Mas aí o que acontece? Eu precisava pagar a faculdade, meus pais tinham quebrado a empresa, a gente estava numa condição mais difícil. Aí eu voltei pro comércio e tal, já tinha trabalhado vendendo roupa, aí fui vender livro na Extinta Siciliano, que a matriz era aqui em São Paulo, inclusive. Era a maior rede de lojas da América Latina, assim, tinha 53 lojas, aí depois a Saraiva comprou o Siciliano, e eu era responsável pelo musical. Tinha um setor de livros e um de musical. E o musical era, cara, o início do DVD. Era mó da hora, cara. Tinha aquelas gôndolas, assim, de DVD de show. Legal pra caramba. Das divas. E aí dos box da Elis Regina, Chico Buarque. Eu vendia tudo isso. Uma grana, cara, eu não conhecia porra nenhuma de música. Então, às vezes, chegavam umas peças lá, dizendo, eu quero a Diana Krall. Eu falei, nossa senhora, vamos lá no D, né? No CDzinho. No D, tá aqui o CD da Diana Krall. Nossa, canta muito e tal. Botava na loja pra tocar, às vezes, pra entender um pouquinho. Mas foi muito bom, cara. Eu aprendi muito ali. E aí, eu ia seguir carreira ali. Porque eu fiquei 1 ano e meio, eu entrei como vendedor, virei subgerente, vim pra São Paulo várias vezes, usava gravatinha, atendia os clientes e tal, comandava a loja, fechava o caixa. Eu ia seguir carreira ali, só que, ganhava pouco, assim, me matava trabalhando, abria a loja 10 da manhã, fechava meia-noite, loja shopping, né? E era o gerente, subgerente, então... Tudo lá em Porto Alegre. Ganhava uns R$700, imagina, é 2001, né? Então, assim, tem que fazer a proporção. Tá bom, mas... em 2001 eu entrei na Jovem Pan, ganhava R$150. Então, mas olha que louco, eu troco esses 700 para ganhar 350 como estagiário da Rádio CBN em 2004. Porque aí eu entrei no grupo RBS, né? Era a porta para ser o estagiário. E aí o seguinte, esse aninho que eu trabalhei na LBV,
eu já cheguei lá, irmão, Já tava jantando os caras, entendeu? Os caras falaram, caramba, pô, porque eu tava pronto, né? Eu só não tinha oportunidade, mas eu tava pronto. E aí fiquei 3, 4 meses na CBN, fui pra Rádio Gaúcha, geral, tudo no geral. Acordava às 5 da manhã, fazia buraco de rua, ia pra rua, entrevistava senador, político, cara, fazia tudo. E aí pintou uma vaga pra ir pro esporte em 2007, pra ser comentarista de arbitragem. Comentarista, você não era árbitro. Não. Mas comentarista de arbitragem é do caralho. é por isso que eu tô debatendo com vocês aqui, porque eu estudei essa porra lá em 2007. Os caras chegaram e falaram, ó, a gente aqui não tem ex-árbitro, a gente tem jornalista que comenta arbitragem. Mas você fez algum curso? Então, aí os caras falaram, você quer? É a única vaga que tem pro esporte. Eu falei, mas e aí? Mano, eu, tipo assim, leio a regra, mas, né? Não, é o seguinte, tá abrindo um curso agora na federação, com 50 árbitros, a gente faz uma parceria com a federação, você não paga nada, mas você vai assistir às aulas durante esse curso aí, se formar junto com esses árbitros, você vai comentando os lances, vai tirando dúvida e tal, quando você se formar, você tá formado e tal, e beleza. E eu fui, mano. Você tem o diplominha? Tenho. Olha que legal. Tenho certificado, me formei. Eu fui avaliado teoricamente, não fisicamente, porque eu não quis, porque eu poderia, mas eu falei, tem meio irmão, não pinta quero. de árbitro, né? eu não Tem quero. jeito, né? Parece. Aqueles vai Você ficar acha? jogo final do Palmeiras e isso. Bota gelzinho, bota gelzinho. Bota gelzinho. Isso, que agora Aí eles apita o estão... jogo A bique aqui. pá, agora eles estão todos, né? Estão todo pintoso, assim, o Daron com tatuagem, pá. Você pensou Cara, assim? não, de verdade, não, porque quando eu fiz o curso, eu olhava para meus parceiros, assim, eu sou amigo de vários até hoje, e vou falar, só um vingou. Tá na Série A, escalado. Primeira Série A dele. Cara, isso é 2007. Nós falando de 17 anos. Agora ele bateu o Série A. Agora ele bateu o Como é Série que A. ele chama? Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Puta, só faz cagada. Ele apitou Corinthians e Curitiba na última rodada do ano tá, passado. Foi a Corinthians estreia ganhou. dele. Claro. Fausto Boa. Vera fez gol, mano. Nossa senhora, mano! Não, esse jogo, você pode ter. Onde é que foi? Itaquera? Foi Não, Curitiba. foi Em Curitiba. Curitiba. O Curitiba já tava caindo ali e tal. Já tinha sido rebaixado. O jogo não valia nada. O Corinthians também não tinha chance de ir lá nem de cá. Mas ele, cara, ele falou, cara, primeira rodada do Brasileiro eu tô escalado. Como é que mano. ele chama mesmo? Jonathan Pinheiro. Jonathan. Então, Os outros 50 ficaram no caminho. Porque assim, irmão, imagina, ele tá todo esse tempo apitando Série B, Gaúcho A2 lá, ele tá todo esse tempo Cara, tomando pancada, mano. A gente detona a arbitragem e acho que de vez em quando a gente tem razão. Mas o que esses caras passam Tá louco. também... Não, mano, é o que difícil esses caras apitar. passam também, eu vou te falar, viu, meu? A porta é difícil. muito estreita, mano, pra chegar a ser um Klaus, um Daron, pra chegar... E aí tem muita, infelizmente, eu não tô falando desses dois, tem muita indicação, tem muita questão política, tem muito queridinho da federação que quer... Não, vamos lançar esse aqui, que esse aqui tá com uma... Tá bem um no pouco Instagram. melhor, é isso, mais ou menos, isso acontece. E o Jonathan é um cara que, assim, isso eu posso falar, sofreu muito por conta disso. Ele não era o bonitinho preferido. E você então. ficou quanto tempo falando de arbitragem lá na rádio? Na Rádio Gaúcha, 3 anos.